Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a lição de número 10. Essa lição que estamos estudando é a lição da CPAD, a lição de adultos, que traz por tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, ela traz por título Paulo e seu amor pela igreja. Então hoje vamos estar vendo o trabalho de Paulo, como ele encarou o trabalho, a obra que Deus colocou em suas mãos e o amor pelo trabalho que ele realizou por todas as cidades que ele teve a oportunidade de semear a semente. O textuário diz: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, parte A. Verdade prática diz: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Nós temos aqui também a leitura bíblica em classe, que está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 a 10, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui o texto bíblico em classe, os objetivos da lição primeiro, destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. E terceiro, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. É encantador contemplar o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja. O corpo de Cristo, nesse sentido, somos convidados a amar a igreja e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Por isso o apóstolo a defendeu, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde passou. Amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Então nós vemos aqui nessa pequena introdução aqui, nesse interagir, a necessidade que temos como obreiro do Senhor de amar a igreja. É lamentável quando nos dias atuais a gente vê muitos trabalhos evangelísticos sendo desenvolvido por determinadas denominações e faz aquele movimento e muitas almas vêm para Jesus, muitos desviados retornam para a casa do Pai, mas depois de uma semana, 2, você não consegue mais visualizar nem os novos convertidos e nem aqueles que estavam afastados do caminho do Senhor e retornaram para a casa do Pai. E isso se dá porque parece-me, não estou afirmando, mas
parece-me que o desejo de alguns ministérios é simplesmente encher linguiça. É mostrar que pode sair às praças, às ruas da cidade, fazer um trabalho evangelístico, mas eles não sabem ou não estão preocupados com o cuidado com aquelas vidas que são resgatadas para o Senhor. Então, por não haver um cuidado, essas pessoas que vêm para Jesus, que nascem para o Senhor Jesus, ou aqueles que estavam afastados, voltam para o Senhor Jesus, eles acabam realmente voltando para o mundo ou se perdendo novamente, porque não existe o amparo legal por parte da igreja, por parte do ministério, para que esses irmãos, tanto novos convertidos como os desviados que retornaram, sejam consolidados na fé em Cristo. E isso é lamentável, né? Isso sem dizer que hoje, em muitas denominações, já existe um grande rodízio de pessoas. Pessoas que estão esse mês, com certeza o mês que vem, não estarão mais participando do corpo da igreja, porque se perdem, porque são abandonados, porque muitas vezes falta o alimento que sustenta, falta água que sacia a sede. Então, nesta aula de hoje, nós vamos estar aprendendo com o apóstolo Paulo, um homem de Deus que levou muito a sério aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não só o desenvolvimento evangelizador que ele executou, mas também o discipulado, como vimos, o cuidado com os vocacionados e agora o seu amor incondicional pela Igreja de Cristo. Então nós temos aqui pelo menos duas características, marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. É sabido, irmãos, e nós temos feito alusão nos textos que temos aplicado aqui durante esse trimestre, esse quarto trimestre, é que a igreja, ela é responsável pelo desenvolvimento do novo cristão. Ela é responsável em interagir e agregar com aquele que se desviou. Irmãos, não importa o que aconteceu e o que levou aquele irmão ou aquela irmã a se afastar da presença do Senhor. Uma coisa nós precisamos ter em mente: nós não somos juiz. Deus não nos deu a autoridade para julgar ninguém. Se alguém cometeu um pecado, por mais grave que for, irmão, o Senhor Jesus morreu por ele, derramou seu sangue por ele. Então não compete a mim julgar aquele irmão e mandar ele de volta para o inferno. Pelo contrário, a palavra de Deus nos adverte, dizendo: se você se julga e está de pé, tenha cuidado para que não caia. Então nunca pense que você é mais forte do que alguém, que o que aconteceu com alguém nunca vai acontecer com você, porque coisas piores podem acontecer com você, porque você não é melhor do que ninguém para julgar ninguém. Nós estamos no mesmo barco. Então a nossa preocupação, ela deve ser em achar uma forma que Deus nos dê sabedoria e graça para conquistar esse irmão de volta, trazer ele ao arrependimento, para que ele se humilhe na presença do Senhor e retorne, porque ele recebeu do Senhor Jesus o perdão dos seus pecados. E nós, como igreja, não podemos abandoná-lo. Infelizmente, o que temos visto é isso. As pessoas, quando erram, quando cometem alguma transgressão, elas são olhadas diferente, elas são apontadas, as pessoas param para cochichar umas com as outras, falando mal, e aquilo incomoda aquela pessoa que já não está bem. Ela precisa do apoio, ela precisa do calor humano, ela precisa do amor, e aquilo a faz com que se afaste, muitas vezes definitivamente. E o grande culpado somos nós que fazemos parte da igreja. E isso, com toda certeza, irmão,
o Senhor um dia vai cobrar de cada um de nós. Enquanto a gente deve chorar e lamentar pelo irmão que falhou, muitas vezes nos alegramos e ficamos apontando, porque achamos que estamos num pedestal e que ali nós somos intocáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos agir como o apóstolo Paulo, amar a igreja para que o nome do Senhor seja glorificado através desse amor incondicional, desse amor ágape, que é o mesmo amor que Deus, tem para conosco, esse amor fraternal, sempre respeitando a diferença uns dos outros. Não somos iguais, mas somos servos do Deus Altíssimo, fazemos parte do corpo de Cristo e como membros desse corpo, nós temos cada um de nós uma função específica e, portanto, devemos nos respeitar um ao outro e contar uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o texto que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, 15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então nós vemos aqui que o que ocorre é, geralmente, o evangelista, o missionário, são enviados para o campo para evangelizar e plantar igrejas, ganhar alma para Jesus. Irmãos, é gratificante, é glorioso quando o Senhor abre as portas da salvação e você consegue resgatar pessoas para o Senhor Jesus. Eu falo com toda honestidade, não existe alegria maior do que você ver cada uma daquelas pessoas que você ganhou para Jesus, você discipulou, você viu ali aqueles que tinham vocação, você os ajudou para que eles pudessem fazer a obra do Senhor, pudessem se colocar à disposição do Senhor. E lá na frente, você vê aqueles irmãos gerando frutos para o reino de Deus. Isso é muito, muito gratificante. Então, mesmo que você passe ali, porque a função do evangelista, como do missionário, geralmente não é pastorear uma igreja para todo sempre. Geralmente ele é encaminhado para uma cidade, para um bairro, para uma vila, para um povoado, e ali ele inicia o trabalho, e depois que aquele trabalho está solidificado, geralmente ele é enviado para uma outra região, e ali vai agora alguém para pastorear. Dá continuidade àquele trabalho, do Senhor Jesus. E aí nós vemos aqui que a expressão de Paulo é exatamente o que acontece nos dias atuais. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, de dirigentes, de pastores, porque a igreja do Senhor funciona assim, A gente passa pela congregação, A igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja, e isso é verdadeiro. Então eu não posso dizer a minha igreja, porque eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus, mas a igreja tem pastor. Pode ser eu hoje, amanhã é outra, depois é outra, depois é outro, e conclui-se no que Paulo está dizendo. Vocês podem ter milhares de instrutores ou de pastores em Cristo, mas vocês, apesar de ter muitos pastores que vão passar por aí, vocês não teriam muitos pais, porque foi eu que gerei vocês. Aleluia. Em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então foi eu que gerei vocês pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então essa experiência, ela é única e ninguém mais vai ter. Muitas coisas boas podem acontecer na gestão de outros dirigentes, de outros pastores, mas essa experiência de ter ganhado estas almas para Jesus, ter gerado elas através do Evangelho, esta é uma experiência única. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui que nós devemos chamar a atenção é que os cristãos de Tessalônica eram o objeto do amor de Paulo, pois neles
ele via o fruto do seu ministério. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostra a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Qual seja, aqueles irmãos, e mesmo em meio a sofrimentos, em meio às adversidades, em meio a tantas coisas que aconteceu, aqueles irmãos permaneciam alegres, firmes e constantes na obra do Senhor, na presença do Senhor. Por quê? Porque a eles não foi ensinado fábulas, não foi ensinado uma filosofia humana, mas a eles foi ensinado o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que moraliza, o Evangelho que educa e que faz do cidadão, do mais vil pecador, um verdadeiro cidadão do céu. Esse era o Evangelho de Paulo. Esse deve ser o Evangelho da igreja nos dias atuais. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma vidas. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que cura através do Espírito Santo. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo se encarrega de fazer a parte dele. E isso é muito bom, porque nós não trabalhamos só, nós trabalhamos em parceria com o Espírito Santo e junto com aqueles irmãos vocacionados que se dispõem a fazer a obra do Senhor. E isso traz grande alegria e grandes frutos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo se alegrava e tinha toda razão de alegrar-se em Deus. E diz ainda que essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Eu já tive a experiência de ver, e eu creio que você também já teve, pessoas que outrora vivia mergulhado no pecado, na idolatria, nos vícios, tanto vícios no cigarro como nas bebidas, era um ébrio, mas um dia ele foi alcançado pelo Evangelho. Você pregou o Evangelho para ele e você foi vendo gradativamente a mão de Deus operando naquela vida, libertando ele da escravidão do pecado, libertando ele dos vícios, libertando ele de toda prática imoral e agora se tornando um verdadeiro cristão, pedindo o batismo nas águas, sendo batizado com o Espírito Santo. De repente você vê ele louvando a Deus, testemunhando do amor de Deus, pregando para outras pessoas. Irmão, não existe prêmio maior nesta vida do que a alegria de você saber que você gerou aquele cristão, aquele discípulo para Jesus, que você o acompanhou desde o seu nascimento, você formou aquela vida para o reino de Deus. Isso é muito gratificante. Diz ainda, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Felizmente, tem irmãos que já não vai mais na congregação, já não participa das reuniões da igreja, porque ele não gosta do A, não gosta do B, ele não gosta do C, porque aquele irmão olhou para ele feio, porque aquele irmão falou alguma coisa que ele não gostou, e por isso ele já não pratica mais essa coinonia, esse amor de estar na presença de Deus. Irmão, irmã, volte para o lugar em que Deus te chamou. Permaneça na posição que Deus te chamou. Se Deus te chamou nessa congregação, permaneça firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não faça como está dizendo o comentarista aqui. Não fique de criticar a igreja, não critique a igreja, não critique o seu pastor, não critique os obreiros da igreja, não critique a irmã, mas ore por eles. Se você percebe que alguma coisa não está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, ore por eles. Coloque isso nas mãos do Senhor. Deixe que Deus resolva. Não tome a frente. Não queira trazer fogo estranho à presença de Deus.
para que você não se machuque. Irmão, permaneça aonde o Senhor te plantou. Glorifica a Deus. Faça isso e você vai ser abençoado. Deixe de olhar para os problemas e olhe para Jesus. Adore a Ele. Quando você sai de casa, irmão, para ir ao templo, saia com atitude. Saia convicto. Eu estou indo ao templo adorar e louvar a Deus. Eu não quero saber quem caiu, não quero saber quem está lá, não quero saber quem faltou. Eu sei que eu vou estar lá e vou estar na presença do meu Deus. Não se envolva em conversinha de lelelé com ninguém. Não faça grupinho, não fique em panelinha. Entre, cumprimente a todos com um sorriso no rosto, dobre o seu joelho, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e fale: Jesus, obrigado por estar aqui na tua casa. Jesus, nesta noite eu quero ouvir a tua voz. Jesus, fala comigo através da tua palavra, através dos louvores. Usa o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Abençoa o coral, abençoa o grupo de jovens, abençoa as crianças, os adolescentes. Jesus, que possamos sentir a real presença do teu Santo Espírito nesta noite. Irmãos, é assim que você presta o teu culto ao Senhor. Não se preocupe com quem está do teu lado, com quem está à tua direita, à tua esquerda. Concentre-se. Se alguém chegar e cutucar você: você viu a roupa daquela irmã fulana? Irmã, eu não vim aqui para prestar atenção na roupa nem no sapato de ninguém. Eu estou aqui para adorar o meu Deus. Se você não veio com isso, me dê licença, porque eu agora estou muito ocupado. Eu estou muito ocupada adorando ao meu Deus. É assim, irmãos, que você vai travar o inimigo. Mas se você ficar cochichando com um e com o outro, prestando atenção da vida de um, de outro, olhando para o jeito que aquela tá, que ele tá, olha o paletó daquele irmão, olha como tá, olha o vestido daquela irmã, nossa, veio aqui se aparecer hoje, irmão, é melhor você nem sair de casa. Essa que é a verdade. Fique na sua casa, em frente da televisão, vai ver novela, se aprofunde no pecado. Porque você não vai estar agradando a Deus. Se você vai para o templo, você vai porque você ama a igreja. Porque antes de você amar a igreja, o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, te amou e deu sua vida por você. E você agora é membro do corpo de Cristo. Então você precisa entender esse particular. Você precisa entender esta realidade. Você não pode também ir ao templo porque fulano ou porque Beltrano vai. Você vai ao templo porque você tem compromisso com o Senhor e é lá aonde você vai adorar o Senhor. É lá aonde você vai glorificar o nome do Senhor e vai ser abençoado. Agora fazer como os muitos fazem, que vivem, como retireiro. Hoje está aqui nessa congregação, amanhã vai estar na outra, amanhã depois vai estar na outra, depois vai estar na outra. Irmão, permaneça no lugar em que o Senhor te chamou. Porque o Senhor te chamou, é porque Ele precisa de você ali. Troca-se dirigente de coral, troca-se dirigente de oração, troca-se pastor, mas você permanece na posição em que o Senhor te colocou. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Esse amor pela igreja, ela deve existir não só por parte dos obreiros, mas por parte de toda a membresia. Você deve amar a igreja, não o templo. Nós não estamos falando de templo, nós estamos falando de igreja. A igreja, pessoas. Nós precisamos nos amar uns aos outros para que possamos ser uma unidade em Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos reunidos, mas não estamos unidos. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem um raciocínio e cada um faz aquilo que acha que é correto para ele. Mas quando somos unidade, todos pensam por um, todos fazem a mesma coisa, todos buscam o bem comum para que o nome do Senhor seja glorificado. A conclusão desta lição vem nos trazer que a virtude do amor que está registrada em 1 Tessalonicenses 1 e 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar, motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária
e cheia de amor prático. O verdadeiro amor se mostra na prática. Aqui, nesse contexto, nós vemos que quando, por exemplo, o dirigente da igreja, o pastor, diz: irmãos, nós precisamos hoje fazer um trabalho de evangelismo lá na praça fulano de tal. Irmão, não vai lá só os gatos pingados, não. Lá vai a igreja. Se a igreja tem banda, tem coral, tem jovens, todos se reúnem no horário e saem para fazer o trabalho de evangelismo, para fazer uma concentração evangelística. Se alguém está enfermo, o pastor deve ser o primeiro a tomar a iniciativa de visitar aquele irmão enfermo. Infelizmente, hoje, são delegadas outras pessoas para fazer essa visita. Às vezes o irmão quer tanto ter a visita do pastor naquele momento de sofrimento, de angústia, ouvir uma palavra do seu pastor, pois a Bíblia diz que o pastor conhece o estado das ovelhas, o pastor sabe como tratar a ovelha, mas não, é mandado um representante muitas das vezes. Isso é muito triste. Eu entendo que nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, é aonde passa aí de 30 mil membros, 20 mil membros, 10 mil membros, talvez seja impossível o pastor fazer essas visitas. Mas há muitos lugares, irmãos, que não tem isso, e o pastor não aparece, ele é o último que chega no templo e é o primeiro que sai. Coloca alguém para orar no culto, na oração final, e outro para dar a bênção apostólica, e quando os irmãos dizem amém, o pastor já está chegando em casa. Infelizmente, irmãos, é isso que nós vivemos nesse pós-modernidade. Mas aqui, pelo contexto que vemos, nós precisamos fazer tudo em amor. Esse amor tem que ser um amor prático. Já existe outros que dá 9h30, acabou o culto, e ele vai para casa meia-noite, 1h da manhã. Por que ele vai para casa esse horário? Atendendo os irmãos, conversando com um, ouvindo o outro, orando por outro, aconselhando o outro. Porque essa é a função do pastor, irmão. Se o pastor é chamado por Deus e ele é o último que chega e o primeiro que sai, então precisa colocar um pastor que realmente se envolva com o trabalho da igreja, que tenha cheiro de ovelha. Se não for assim, irmãos, está tudo fora de contexto e está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui que nós encontramos é que o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. O que é que nós aprendemos aqui nesse ponto? Os irmãos, eles viviam alegres. Eles tinham esperança e tinham paciência e tinham esperança. Está difícil, a perseguição é grande, mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança, ela é inabalável, e por termos a esperança, nós vamos sofrer com paciência, porque esse sofrimento vai acabar. Agora, nos dias atuais, o que nós encontramos? Qualquer ventinho de tribulação que vem sobre o irmão ou a irmã, já é motivo de se escandalizar, de murmurar, de pecar, de falar mal do Antônio, do Raimundo, do Francisco, do José, do pastor, do ministério, se afasta da igreja, fica de bico, não quer mais saber de vir para a igreja, não quer saber mais de vir ao templo, participar das reuniões. Quando eu estava no mundo eu não sofria isso, irmão. E quem disse que quando você veio para Jesus, Jesus te prometeu sombra e água fresca? Pelo contrário, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E você acha que cruz é o quê? Cruz é morte. Cruz é sofrimento. Mas é melhor sofrer com Cristo. É melhor morrer para o mundo do que ter todo o gozo mundano e por fim sofrer por toda a eternidade no inferno ou no Geena. Então, irmãos,
Jesus, ele não nos chamou para a colônia de férias, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. E se ele venceu, ele está dizendo: você vai vencer. Então você precisa ter essa paciência e essa esperança que a igreja de Tessalônica tinha. E Paulo viu isso, mas eles estavam em amor, um ajudando o outro. Alguém tinha falta de pão, aquele que tinha dividir com o que não tinha. Era assim que funcionava a igreja naquela época, e é assim que precisa continuar fazendo, funcionando. Irmãos, assistindo às necessidades daqueles que estão passando por provações, aqueles que estão enfrentando lutas. A igreja tem que se unir para orar e para também ajudar na parte prática, cotidiana. Está faltando pão na mesa do irmão, a igreja leva o pão. O irmão está doente, está enfermo, precisa de medicamento, a igreja compra o remédio e leva, mas também ora para Jesus fazer o milagre, porque se Jesus fizer o milagre, muito bom. E o evangelho, ele completo, ele envolve libertação e cura divina. Não é o evangelho de marmitex, uma teologia morta, mórbida, mas é o evangelho de poder que transforma, que cura, que liberta, que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se prega o evangelho autêntico, verdadeiro, sem colocar e sem tirar, na unção do Espírito Santo, os milagres acontecem. E é exatamente isso que o povo está precisando ver nos dias em que vivemos. O povo está cansado de tanta mentira, de tanta teologia de prosperidade, que tira tudo que as pessoas têm e no fim das contas elas acabam pior do que estavam. Precisamos mudar, precisamos voltar ao princípio de tudo, precisamos seguir os passos do apóstolo Paulo, pois isto para nós é mais do que um legado, é um chamado para voltarmos para os pés da cruz e pregarmos o evangelho com todo o poder e ousadia. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus fale mais profundamente no teu coração através do Espírito Santo. Convido a você a continuar conosco. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos aumentar esta família. Vamos, irmãos, juntos fazermos a obra do Senhor. Vocês alegram o meu coração. Estamos chegando aí a 1.500 inscritos no canal. Isto é para a glória de Deus. E eu fico feliz em saber que os irmãos estão nos acompanhando pelas visualizações, pelos likes que os irmãos têm deixado. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus continue abençoando a tua vida. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Faça os seus comentários. Deixa aquele like, o positivo. Ative o sininho de notificação. E assim, irmãos, nós vamos estar juntos até a volta do Senhor Jesus, trazendo sempre uma palavra de fé, de ânimo e de esperança para você, que é um servo do Deus Altíssimo e foi comprado por um precioso sangue. Fique na paz do Senhor Jesus.